A gente vai começar com a revisão já ali dos slides. Eu vou compartilhar a tela. Eu estou vendo aqui pelo enquadramento que a maioria está com o celular, então acaba ficando pequenininho. Vocês me dizem depois, assim, se ficou muito difícil de ver, de olhar. Eu tentei aumentar um pouco pensando nisso, mas eu sei que a telinha fica menor ainda no celular, porque ela fica lá no meiozinho, né? Mas tá, vamos tentar. Vou compartilhar a tela aqui. E aqui. Beleza. Então, a primeira coisa é que nesse bimestre, nesse período que a gente tem estudado, nós não focamos em apenas um gênero textual. Então, a gente vai ver durante a avaliação e a gente vai ver sempre daqui para frente, né? Porque no estudo do terceiro ano, a gente acaba vendo um apanhado de gêneros textuais para que a gente possa conseguir identificar. Então, na análise de textos, eu sempre preciso tentar elencar essas coisas, pelo menos esses passos que eu coloquei aqui para vocês. Quando eu estou lendo um texto, seja ele o tamanho que for, seja uma frase, seja uma imagem, eu preciso tentar entender o tema central. Pessoal, na prova PAEB, que é tipo a prova Brasil, né, que acontece no Brasil, mas agora nas escolas adventistas, o índice de alunos do nosso campo que não sabem identificar o tema central de um texto é gigantesco. Os dados apontam que os alunos vão melhor respondendo questões sobre orações subordinadas, por exemplo, do que encontrando qual é o tema principal, o assunto principal do texto. Isso pode parecer chocante, mas contra os dados. E é por isso que às vezes também a gente fala para vocês fazerem a prova PAEB levando a sério, porque é a partir dela que a gente pode medir como é que está o seu desempenho, né? Por exemplo, no nono ano você faz o PAEB para medir o desempenho do ensino básico inteiro. No segundo ano, vocês fizeram PAEB ano passado. Pois é, no segundo ano agora também tem sido feito para medir um pouquinho sobre o ensino médio, né? Porque depois no terceiro ano a gente volta a fazer revisão de tudo. Depois, eu preciso me lembrar de coisas a respeito de tipo textual e gênero textual. Os tipos são aqueles maiores, né? A gente fala que tem mais ou menos ali por volta de 6, não é uma coisa fechada, que são o tipo argumentativo, informativo, descritivo, narrativo, dissertativo, expositivo, literário, já falei os 7. Então, são tipos maiores. E aí, os gêneros são os tipos específicos. Então, dentro de narração, eu tenho um conto, tem uma crônica, uma fábula. Esse item que a gente está analisando agora é algo que, se eu bater o olho num texto, nossa, eu sei que isso aqui é uma notícia, eu sei que é uma reportagem, eu sei que esse texto aqui é um diário. Por quê? Por conta da estrutura, por conta de um objetivo, que é informar, ou somente descrever, ou somente contar, que é narrar. Eu preciso observar também, e principalmente vocês no terceiro ano, porque essas são as questões que mais caem em vestibulares e Enem, é o tipo e o nível de linguagem. O tipo de linguagem tem a ver se é verbal ou não verbal, se é pitoresco, se é com gesto. Se você bate o olho, por exemplo, aí na tirinha que está embaixo, e vê texto escrito, verbal, texto em imagens não verbal. Então, misturado é um texto sincrético, então uma linguagem mista é a mesma coisa. O nível da linguagem, eu preciso olhar se isso é linguagem culta, se isso é linguagem coloquial, se esse coloquial faz parte da linguagem informal. Eu preciso conseguir entender essa coisa de variação do nível da linguagem. O público-alvo, né, para quem eu acho que se destina, ou quem melhor receberia o tipo de texto, e a esfera de circulação. Uma receita, ela pode estar dentro de livros de culinária, em sites de receita, em revistas. A esfera de circulação de uma notícia, né, gente, ela originalmente, ela sai de uma instituição impressa, ou de uma televisão, da TV, ou então de uma revista virtual, e aí ela pode até chegar ao lindo e bonito WhatsApp, onde pode ser que essa notícia seja verdadeira ou falsa. Aqui
na parte de baixo, deixa eu tirar aqui a telinha onde aparecem vocês, colocar para cá. Aqui na imagem onde você está vendo a tirinha da Turma da Mônica, a gente está vendo, olha, minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Minha terra tem Palmeiras. Cada um tem o time que quiser. Nessa tirinha, você tem várias coisas acontecendo. Você tem um jogo de intertextualidade, buscando lá o texto do Gonçalves Dias, né? Minha terra tem Palmeiras. Aí você tem uma polissemia da palavra Palmeiras, ou seja, multiplicidade de sentido que a palavra pode ter, porque Palmeiras pode ser de fato o nome daquela árvore, mas também pode ser o nome do time. Você tem um texto que está preocupado em revelar, em transmitir, em brincar, então tem um efeito de humor por trás que quer quebrar uma expectativa. Nossa, quando você ouve Minha Terra Tem, você já espera o texto do Gonçalves Dias. Você tem um texto em linguagem informal, porque as tirinhas não estão preocupadas em seguir a linguagem culta. Você tem um público-alvo. Se você olhar essa tirinha, ela foi tirada do jornal O Estado de São Paulo. Então, o público-alvo aqui, especificamente, é quem consome o jornal e abre o caderno lá onde tem tirinhas, palavras cruzadas. Geralmente, a gente chama de caderno B, que é a parte onde tem entretenimento no jornal impresso. Bom, depois a gente vai para as partes que com certeza vão ser um pouco mais, assim, vão aparecer mais coisas na atividade avaliativa. Que são os períodos. Nós estudamos o período coordenado, subordinado, substantivo e adjetivo. Então, essas três coisinhas. Quando a gente estudou sobre período, bom é que eu não tirei os risquinhos lá de trás, porque eu faço o risquinho com a caneta assim. E agora tem um... Tudo bem, depois eu tiro. Os períodos, eles são compostos por orações. Nós vimos que a oração é uma frase verbal e período, então, vai ser o espaço entre a primeira palavra de letra maiúscula até o final do trecho, que é marcado por um ponto, um sinal de pontuação, pode ser ponto final, 2 pontos, pode ser uma exclamação, uma interrogação. Esse ponto, ele precisa marcar uma pausa maior, um limite de ideia, tá? Por isso a vírgula não entra aqui. Então, para contar o período, eu vou desde a primeira palavra até o final, nessa pausa maior marcado por um sinal de pontuação, e eu vou contar, eu vou olhar dentro desse trecho se existe oração, se existe frase verbal. E a quantidade de orações determina se o período é simples ou é composto. Aqui, por exemplo, no exemplo aqui de baixo, que daqui a pouco a gente vai falar de novo dele, Mário estuda e trabalha, eu tenho desde Mário, é que eu não coloquei ponto aqui, mas tinha que ter. Mário estuda e trabalha, dentro desse período, eu tenho uma oração em volta do verbo estudar e outra oração em volta do verbo trabalhar. Então, eu tenho 2 orações, por isso eu chamo de período composto. Se eu só tivesse a frase Mário estuda, eu teria um período simples, porque eu tenho uma oração simples. Ok. A gente estudou que o período composto, ele pode ser coordenado ou subordinado. E que esses 2 períodos, eles vão ser unidos, eles vão o tempo inteiro precisar que nós conheçamos e entendamos um pouco sobre as conjunções coordenativas e subordinativas. Essas palavras lindas e maravilhosas fazem toda a diferença quando você está escrevendo redação de Enem, quando você está escrevendo redação estilo URGS, quando você está escrevendo dissertação, são os conectivos que vão trazer para o seu texto a ideia, a argumentação, quando você precisa se posicionar contra ou a favor, são os conectivos que vão te ajudar a trazer esses valores. Quando você precisa colocar uma sensação de oposição, de concessão, uma sensação de contrariedade e de conclusão, que é o final do texto, que muita gente às vezes tem dificuldade para estruturar. Então, conectivos, conhecer as conjunções te ajuda muito a melhorar nesses aspectos de escrita, de redação em dissertação e até artigo, os TCCs que virão aí na sua vida, tá? Nós temos o período coordenado,
quando a gente tem entre as orações que compõem o período uma relação de independência, tanto sintática quanto semântica. Então, nesses dois itens, ou seja, sintaxe, o que é sintaxe? São aqueles elementos da função da frase, a função do termo, sujeito, predicado, verbo, objeto, complemento nominal, complemento verbal, adjunto adnominal, adjunto adverbial e assim por diante. Então, sintaxe tem a ver com esses elementos. Se na minha frase falta um desses elementos, significa que eu preciso de alguma coisa, eu preciso completar esse sentido. E por isso ele vai ser dependente dessa coisa que estiver faltando. Mas se eu não tiver falta de algum elemento da sintaxe, se eu não tiver falta de algum elemento da função da frase, então eu não tenho período subordinado, eu tenho período coordenado. Semântica é o sentido, é o significado. Então, se eu também consigo ler uma oração que faz parte do período, e eu percebo que eu consigo entender o que ela transmite de mensagem, sem precisar de algo para completar sentido, então significa que esses períodos, que essas orações são coordenadas, elas não têm dependência. Já o período subordinado, coitadinho, ele é um dependente e ele precisa, as orações que são consideradas subordinadas, elas são orações que vão completar sentido e às vezes elas mesmas também vão precisar e vão ser as que vão determinar outra subordinada para completar o sentido dessa que é subordinada da anterior, e assim eu vou criando com orações um parágrafo inteiro. Se eu dissesse, eu queria que a minha mãe trouxesse, aí trouxesse o quê? Eu posso terminar só com sorvete, eu posso terminar com outra oração subordinada. Trouxesse um sorvete que está em promoção. Veja, eu coloquei mais uma oração subordinada para completar uma outra oração que já era subordinada de uma principal. Bom, nas orações subordinadas, pode ser que você tenha tanto uma deficiência na sintaxe quanto na semântica, pode ser que você só tenha uma deficiência na sintaxe, que a gente vai ver depois quando a gente estudar as orações adverbiais. Elas vão estar muito mais ligadas na verdade, ao sentido. As orações adverbiais vão estar muito mais ligadas à semântica do que à sintaxe, tá? Mas a gente deixa para quando a gente estudar as adverbiais. Hoje, a gente vai tratar só das substantivas e das adjetivas. Voltando para as coordenadas, eu tenho aqui um exemplo. Mário estuda e trabalha. Aqui está uma conjunção, tá? Que me ajuda a saber que da conjunção em diante estará a oração coordenada. A conjunção, ela marca a introdução de uma nova oração. Então, é a partir dela que eu sei que está a oração coordenada. Aqui, na sua esquerda, nós temos a oração principal, ela que inicia o período. Mário estuda. Se eu ler essa frase, né, você vai dizer assim, professora, mas quem estuda, estuda alguma coisa? Quem estuda, estuda algo? É verdade, é verdade. Agora pensa no que significa estudar. Professora, é a prática de alguém pegar algum livro, algum conteúdo, ler bastante e saber esse conteúdo depois. Então, isso é estudar. Veja, eu consigo compreender o que acontece nessa oração. E agora, para adicionar uma informação a esse ato de estudar, eu coloco uma conjunção que é coordenativa e depois eu trago uma nova informação a respeito do que o Mário faz, que além de estudar, ele também trabalha. A conjunção, pessoal, é algo muito importante para eu estabelecer a classificação da frase. Às vezes, só de bater o olho na conjunção, eu já consigo determinar o que é que significa, qual é a classificação dessa frase. Eu, por exemplo, por causa assim de tantas vezes, né, falar sobre o assunto e tudo mais, quando eu vejo uma oração dessa, eu vejo se, eu já sei, olha, aqui vai ter alguma adição. Aqui vai adicionar ideias. E aí eu comprovo isso lendo. Por que eu falei isso? Porque muitas conjunções são iguais
e podem ajudar a completar sentidos diferentes, né, de classificação diferente, então eu tenho que confirmar se aquela conjunção que eu estou olhando é mesmo aquele tipo que eu acho que é. Eu vou para o próximo slide. Aqui no período coordenado que a gente estudou, que pode ser sindético ou assindético, né, eu chamo de sindético quando as conjunções aparecem. Quando elas não aparecem, eu chamo de assindético. Vou colocar de novo aqui a telinha onde vocês aparecem para o lado. Então, as orações coordenadas, elas são 5. Eu falo que é AC, porque são 3 As, um C e um E, que é aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Esses são os 5 tipos de oração coordenada. E é claro que o nome que elas carregam tem a ver com a função que elas vão desempenhar, o sentido que elas vão trazer. As orações aditivas, elas vão ser uma adição de informação. As alternativas vão mostrar alternância de ideias, alternância de opções que alguém tem. As adversativas, elas vão trazer uma ideia de oposição, de contrariedade. Tinha um fato na oração principal e agora eu coloco algo que desfaz esse fato que está na oração principal. A conclusiva, ela sempre vai ser uma coisa óbvia que eu consigo entender a partir do fato que está na oração principal. No slide anterior, Carlos estava doente, esse é o fato. Por isso, olha a conjunção, não saiu de casa. Se eu pensar só no fato, Carlos estava doente, eu já consigo pressupor que as consequências de alguém estar doente é não poder ir trabalhar, é não poder sair de casa ou do hospital, é estar impossibilitado de fazer alguma ação. Então, a consequência óbvia está na oração coordenada, por isso não saiu de casa. Isso é uma oração conclusiva. A oração explicativa é a oração que vai trazer motivações, os porquês para aquele fato que está na oração principal. Se eu olhar aqui nesse exemplo, volte logo, esse é o fato. Agora eu quero explicar por que eu quero que a pessoa volte logo. Porque amanhã será tarde. Uma mudança bacana para você fazer para ver a conclusiva e a explicativa é o seguinte. Vou voltar ali no Carlos. Carlos estava doente, por isso não saiu de casa. Não saiu de casa. E agora eu quero colocar uma explicação. Porque estava doente. Veja. Mas, professora, você escreveu a mesma coisa que está escrita aqui. E numa situação ela era conclusiva e na outra ela é explicativa. Por quê? Vamos lá. Eu olho a oração principal. Carlos estava doente. Esse é o fato. Agora, eu vejo que a oração que está depois está trazendo uma conclusão óbvia e não uma explicação do porquê ele estava doente. Eu poderia dizer que Carlos estava doente porque brincou na chuva o dia inteiro. Aí eu teria uma explicação, uma motivação para ele estar doente. Na oração que eu escrevi aqui em vermelho, não saiu de casa. Essa oração, ela tem um fato. O Carlos, ou a pessoa, não saiu de casa. E agora eu vou explicar por quê, eu vou trazer um motivo. E é para isso que serve essa conjunção, para transformar o sentido que eu tinha no sentido que eu quero. Eu quero passar uma ideia de explicação, preciso utilizar conjunções de explicação. Teve uma fase do estudo de conjunções que as pessoas simplesmente decoravam várias e achavam que se elas usassem qualquer conjunção, já ia mostrar que elas são, nossas, entendem muito da língua portuguesa. Só que daí elas construíam períodos e frases que não faziam sentido nenhum. Colocava qualquer expressão lá para parecer bonito, não adianta. Bom, esse quadro aqui do meio é, para mim, o quadro mais importante e o jeito mais fácil de eu entender a classificação de oração coordenada. É eu decorar, saber recitar decor. Cada vez que perguntar, eu sei falar pelo menos 3 conjunções de cada uma desses tipos. As orações coordenadas são uma das mais importantes para quem quer estruturar bem parágrafos de texto.
As coordenadas são as mais relevantes nesse sentido, porque é elas que vão trazer essa ideia de adição de coisas. Quando eu estou escrevendo uma dissertação, eu tenho que adicionar um posicionamento diferente do outro. Quando eu estou escrevendo dissertações, eu preciso colocar ideias que se opõem para mostrar pontos de vista. Eu posso usar as alternativas, as conjunções alternativas para mostrar alternância de ideias sobre algum assunto, conclusivas para terminar textos, explicativas para fazer desenvolvimento. Então, são muito importantes essas conjunções. E eu saber usar pelo menos 3 a 4 de cada uma mostra também que eu não me prendo a apenas um tipo de conjunção. As aditivas, elas usam bastante o e, tá? É a que mais utiliza. E eu também consigo usar essas outras opções que estão ao lado. O e, o nem, o mas também, e também, são ideias, são conjunções que ajudam a adicionar ideias. Nosso amigo não veio, nem mandou notícias, tá? Veja que aqui eu usei o nem com um valor aditivo, porque eu tenho uma informação diferente em cada uma das orações. O nem também poderia aparecer nas orações alternativas se ele me ajudasse a alternar 2 ideias sobre o mesmo tema. As adversativas, essas aqui são as que a gente mais consegue gravar, porque a gente gosta de fazer argumentação e elas ajudam muito nisso. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, são, contudo que tem aqui, são conjunções coordenativas e que a gente precisa saber para poder bater o olho e falar, a oração que começa nessa conjunção é coordenada adversativa. Outra coisa, eu estou no meio de uma oração e eu não sei se aquela oração, qual é a classificação daquela oração. Mas eu decorei umas 2 conjunções de cada uma. Pega a conjunção e troca por uma equivalente, para você ter a certeza se é aquela classificação ou se vai ser outra classificação. Se ela mantiver o sentido, a classificação está certa. Se ela trocar o sentido, a classificação que você estava pensando é outra. Bom. Prof. Oi, pode falar. Posso fazer uma pergunta? Pode, não tem muito a ver. Fica tranquilo. Como é que, professora, outro sim e destarte? Nossa, foi resgatar umas palavras que a gente quase não usa, hein? É só porque a gente vê, às vezes eu quero saber como é que... Pode dar exemplo aí, senhora? O primeiro é outro sim. E o outro é o destarte. Destarte, ok. O outro sim, a gente vai, eles são usados, essa palavra ela é mais usada aqui, né? Para você estabelecer a diversidade. É a mesma estrutura que eu acabei de falar. Você tem um fato. O aluno estuda para avaliação. Outro sim, não teve bom resultado, não obteve bom resultado. Significa que essa conjunção, ainda que você talvez não saiba o que ela significa, foi colocada aí para estabelecer uma adversidade, uma contrariedade para o fato principal. Se na oração principal eu tive o aluno estudava, outro sim, muito embora ele não tenha ido bem, ele não foi bem, não se destacou, não teve uma boa pontuação, eu sei que a ideia que está depois da oração principal é uma ideia que estabelece uma lógica que não aconteceu, uma linha de raciocínio que foi bloqueada e algo diferente aconteceu. Então, o outro sim pode ser utilizado com essa ideia. O outro sim também pode ser utilizado com uma ideia de concessão, e aí ele vai tornar a oração adverbial, e a gente vai estudar lá mais para frente. Ele pode também tornar essa ideia de concessão, de muito embora, apesar de, outro sim. O destarte faz hora que eu não vejo uma frase com destarte. Eu vou só colocar aqui, eu já te digo, olha, eu vou escrever destarte. Já vai aparecer aqui para mim. Ah, pronto. E o destarte pode ser destarte também com 2 S, né? Beleza, ela vai ser sempre uma conjunção que vai expressar nas adverbiais um tempo, ela pode ser a mesma coisa de assim, dessa maneira, tá? Então, ela entra ali como uma ideia de advérbio de modo. Então, por exemplo,
o aluno estudava assim, obteve bons resultados. Destarte, dessa maneira, dessa forma. Logo, ó, o destarte pode ser uma conclusão, uma ideia de conclusão também, porque se ela pode ser logo, aqui, ó, vamos na ideia do Carlos estava doente, destarte pode ser também, não compareceu à aula, quer dizer, logo, assim, dessa maneira, não podia estar na aula. Não sei se te ajudei. Coloca para essas palavras assim uma equivalência, como eu disse, outras conjunções que você conhece o valor, para que você saiba que essa conjunção, mesmo que pareça estranho, porque a gente não usa na linguagem falada, significa a mesma coisa, tem a mesma ideia. É legal, e foi bom você ter mencionado, é legal conhecer essas conjunções um pouquinho diferentes, que as pessoas não usam muito, exatamente para que na hora de um corretor estar lendo a sua redação, ele perceber, opa, esse é um pouquinho diferente das outras, ele conhece um pouco mais, ele tem mais vocabulário do que outra pessoa. Isso valoriza o texto. Mas não fiquem, por favor, presos, meu Deus, eu não sei, se eu não usar essas palavras. Calma. Se você utilizar as palavras simples, não repetir demais, já vai estar de bom tamanho. Não quer dizer que você, meu Deus, se eu não me destacar, eu não vou entrar. Calma, tá? Se for simples, mas estiver coeso e coerente, você já garantiu uma nota diferente de muita gente que fica se preocupando com palavra bonita, mas não escreve nada dentro do texto. Eu separei essas frasezinhas aqui rapidamente, frases bem simples, né? Carlos estuda e trabalha. Já estava lá na nossa frase. Se eu tivesse, no nosso exemplo, se eu tivesse que marcar onde inicia o período coordenado é aqui na oração, na conjunção. Fui correndo. Beleza. Iniciei na conjunção, eu sei que é conjunção E, eu olhei para as ideias e eu sei que é uma adição, então eu só preciso dizer que essa é uma oração coordenada aditiva. Beleza. Meu pai trabalha muito, mas ganha pouco. Veja que em algumas dessas situações de junção de orações, aparece a vírgula. Nas adversativas, nas alternativas, nas conclusivas, nas explicativas, sempre vai aparecer. A aditiva aqui com o E só não está aparecendo porque o sujeito é o mesmo. Se eu trocasse o sujeito, Carlos estuda e Maria trabalha, eu precisaria colocar uma vírgula, tá? Uma das condições, por exemplo, uma das regras, dos utilizações da vírgula é esse. É separar orações, e no caso das orações em que aparece o E, essa vírgula só vai aparecer se o E marcar, se o E estiver separando orações com sujeitos diferentes. Se não, você não põe a vírgula, tá? Continuando, vi aqui que o mas é a conjunção dessa oração. Vou olhar se esse mas está introduzindo uma ideia contrária à oração anterior. Meu pai trabalha muito. A ideia de que a gente tem, a ideia lógica de alguém que trabalha muito, é que uma pessoa que trabalha muito tem que ganhar muito, porque isso é a lógica. Só que aí você olha que a oração adversativa trouxe uma ideia que quebra essa lógica, mas ganha pouco. Então, eu tenho a certeza de que essa oração ela é coordenada, mas ela é adversativa. Venha agora, ou perderá a vez. Veja que esse ou, ele marcou outra opção, outra alternativa. Quer dizer, outra alternativa não, uma alternativa do que poderia acontecer. Então, eu tenho aqui, com certeza, uma oração alternativa. Árvores balançam. Esse é o fato. E agora a consequência. Logo, está ventando. Beleza. Essa conjunção aqui trouxe para a ideia principal uma ideia de conclusão óbvia. Elas estão balançando e isso só pode acontecer se tiver vento. Então, essa é uma conclusão óbvia. Apressa-te que já é tarde. Veja que aqui apareceu o quê? E agora eu já utilizo essa frase como gancho para o próximo estudo, que é das subordinadas. O que, a palavra que, é linda. Ela tem
múltiplas funções. Ela pode aparecer e pode ser classificada em diferentes classes gramaticais de acordo com a sua função. O que pode ser pronome relativo ou interrogativo, o que pode ser conjunção integrante, que é o que vai ser das orações subordinadas, pode ser, aqui no caso, uma conjunção de explicação, que equivale ao porquê, ao pois. Então, aqui na hora de eu ter a certeza, basta eu trocar. Se eu trocar o quê? Por porquê ou por pois, ele vai permanecer a mesma ideia de explicação. Por que eu quero que alguém se apresse? Sim. Então, aqui eu tenho uma oração explicativa. Beleza. Vou para a próxima. Aqui eu coloquei um quadrinho para dizer que as orações subordinadas, elas se dividem em 3. As adjetivas, as substantivas e as adverbiais. Essas aqui a gente ainda não estudou. Elas são bastante importantes também, mas a gente ainda não viu nada sobre elas. Nós vimos as adjetivas, que para mim são as mais fáceis e uma das que eu mais gosto, e as substantivas, que para mim são as que exigem um pouco mais da minha atenção. Eu gosto também, mas não é a mesma coisa. De qualquer maneira, as orações subordinadas substantivas, elas vão ter valor de um substantivo. Um substantivo, um nome de alguma coisa, ele tem funções sintáticas. Então, as orações subordinadas substantivas, elas vão ser as diferentes funções que um substantivo pode ter dentro de uma frase. A gente chama de desenvolvida aquela em que aparece a conjunção e a gente chama de reduzida aquela que não aparece. E eu não sei explicar para você por quê. Lógico, alguém deve ter pensado, se a gente tira essa conjunção, então a gente reduz. Tem muitas vezes que para poder tirar a conjunção, você tem que fazer um malabarismo na frase que você vai acabar colocando mais palavras do que antes. Por isso que eu não consigo entender essa coisa de desenvolvida e reduzida. Mas não consigo entender por quê, né? Porque que alguém foi dar esse nome, que não tinha necessidade, mas tudo bem. Orações desenvolvidas, elas vão ser introduzidas por conjunções que a gente vai chamar de integrantes. Nas subordinadas, elas sempre vão ser as mesmas. Elas, principalmente o que, mas pode ser o que, o se e até o onde. Lembre-se de que tanto o que quanto o se não vão ter valores, por exemplo, como pronome relativo, de fazer referência, de fazer pergunta. O se não vai ser uma partícula que vai estar ligada ao verbo, vai trazer a seguinte ideia. Depois dessas palavras, precisa haver algum termo para completar a função de substantivo que falta na oração principal. Essa estrutura e a estrutura da coordenada sempre vai ser oração principal primeiro, oração subordinada ou coordenada depois. Nas substantivas sempre vai ter essa ordem. Oração principal primeiro, oração subordinada depois. Aqui a gente tem alguns exemplos em que você pode ver o uso dessas palavras que, se e até a palavra onde. Espero. O que eu espero? Espero que, uma conjunção integrante, você sempre alcance toda uma oração para completar o verbo. Quem completa verbo é objeto. Então, esse que aqui é conjunção. Perguntaram quem os acompanhará. Esse quem aqui é pronome interrogativo, então não é conjunção. Diga-me onde se vende esse livro. Então, eu quero que seja dito alguma coisa. Só que aqui eu coloquei uma ideia de lugar. Então, não pode ser substantivo. Eu não coloquei aqui uma ideia de objeto para esse verbo, eu não coloquei aqui uma ideia de complemento nominal e etc. Bom, quais são as 6 orações subordinadas substantivas? As que vão ter valor de sujeito, subjetivas. As que vão ter valor de predicativo do sujeito, predicativas. As que vão ter valor de objeto, então objeto direto e indireto. De complemento nominal, completiva nominal, e de aposto, apositiva. Já estamos terminando. Bom, aqui, como eu disse, está a função que elas exercem e o nome delas. Viu que
aquele conteúdo lá atrás, lá do 7º ano, que falava o que era um sujeito, o que era um predicativo, chegou agora com tudo, porque se eu não sei essas coisas, eu não vou entender o valor dessa oração nunca. Então, aqui no exemplo, quando eu vejo, é possível que... Tá aqui, é possível. Quando eu leio a oração principal, é possível, eu percebo que eu não sei o que é possível. Eu não tenho aqui a ideia do sujeito que vai ser classificado com esse adjetivo possível. Então, toda a oração que foi colocada a partir da conjunção que, ela é uma oração subordinada substantiva predicativa. É ela que substitui o sujeito. A gente diz que toda oração subordinada substantiva poderia ser resumida pela palavra isto ou isso. Por exemplo, é possível o quê? Isto. Isto o quê? Aí vai estar lá a oração, tá? Uma das maneiras de você entender que o que a oração precisa, né? Bom, precisou de sujeito, é subjetiva. Outra coisa importante sobre a subjetiva e até mesmo sobre a predicativa é que essas expressões de oração principal, elas são recorrentes. É possível, é importante, é bom, era bom, seria correto, seria interessante. Então, sempre um verbo de ligação no início e uma característica posterior, um predicativo do sujeito. Veja que, eu vou lá para a predicativa que está aqui embaixo. Veja que na predicativa, essa mesma estrutura é invertida. E o verbo de ligação, ele passa a ficar agora bem próximo da união das orações. Então, quando eu inverto essas expressões, agora ao invés de falar é possível, é necessário, eu coloco o contrário, o necessário é, o possível é, o importante é, o bom era, o bom seria, o correto será. Você terá, então, uma oração que tem sujeito, que transformou esse predicativo em sujeito, mas que não tem agora a característica. O medo é o quê? Né? Esse verbo é de ligação, e verbo de ligação serve para ligar características ao seu sujeito. Então, uma das características, uma das coisas que eu já posso ver é que essas estruturas aqui sempre serão ou predicativas do sujeito ou subjetivas. Basta eu olhar como que aparece a ordem dessa expressão. Se o verbo de ligação está primeiro, certamente a oração que vem depois, para completar o sentido, é subjetiva. Se o verbo de ligação está na intersecção aqui, né, na junção da oração principal com a oração subordinada, significa que a oração que vem depois vai funcionar como predicativo do sujeito. Pessoal, a nossa aula terminou, já estourou o tempo, como eu disse, vai faltar ainda eu falar um pouquinho mais de coisas que estão no slide. Vou colocar o slide ali na aula de hoje e depois eu gravo um áudio com o restante das situações ali. Apesar de que a gente tem aula ainda antes da nossa atividade avaliativa, não, a atividade avaliativa já é amanhã. Então, ainda hoje, login, depois aqui, esse vídeo vai ao ar e eu termino de gravar o áudio, tá bom? A atividade avaliativa está bem simples, tá, pessoal? Nada de muito difícil, nada de muita dificuldade para você não conseguir fazer sem mim. Então, acho que vocês vão ir super bem, tá? Amanhã, antes da atividade avaliativa, a gente conversa um pouquinho e é isso. Se você tiver alguma dúvida de hoje para amanhã, me manda no Telegram, que hoje eu vou estar cuidando das mensagens do Telegram de tarde para ajudar quem tiver com alguma dúvida, tá? Então tá bom. Deixa eu fechar aqui. Um abraço para todos vocês. Ótimo dia, ótimas aulas. E